tá? Essa semana nós vamos estar falando sobre o reino milenar de Deus, ok? Sobre o reino que há de vir, sobre o reino de Cristo na terra, ok? Ontem a gente fez um perguntas e respostas sobre o reino milenar de Deus, sobre a escatologia principalmente, e apareceu só 2 perguntas aí. Então tô vendo que o pessoal sabe tudo de escatologia. Tranquilo. Hoje eu só vou dar uma colaborada com você sobre o reino milenar de Cristo, ok? Beleza? Então vamos lá. Jesus. O que será o reino milenar de Cristo? Bom, eu até escrevi aqui, gente, para não ficar repetindo coisas. Eu escrevi assim: Jesus irá reinar 1000 anos sobre a terra. Na segunda vinda, ele vem para impor a autoridade que lhe foi delegada na cruz do Calvário. Você sabia que quando Jesus vai para a cruz e morre naquela cruz, toda a autoridade nos céus e na terra foi entregue a ele? Ok? Bom dia, César. Abração, César de Porto Alegre. Toda a autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. Porém, Jesus ainda não está exercendo a autoridade na terra. Jesus está exercendo a sua autoridade nos céus. Ele está assentado à direita de Deus Pai. Ok? Abra comigo aí Atos capítulo 3, verso 21. Atos capítulo 3, verso 21. Enchendo o chimarrão aqui, gente. Coisa boa. Diz assim: que é necessário que Jesus fique retido no céu até que chegue o tempo da restauração de todas as coisas. Amém? Você está me entendendo? Ou seja, Jesus, quando morreu na cruz, toda a autoridade que existia, toda a autoridade foi delegada a ele. Toda a autoridade, próprio Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Só que na terra ele não estabeleceu sua autoridade ainda. Isso acontecerá durante o milênio. Ok? Por que, Pablo? Por que, Pablito? Porque se Jesus estivesse reinando hoje sobre a terra, nós não teríamos fome, nós não teríamos pedofilia, nós não teríamos essas barbaridades de guerra que estão acontecendo nos nossos dias. Ok? Quando Jesus reinar, ele vai trazer um governo de paz e prosperidade sobre toda a terra. Ok? Beleza? Ele vai manifestar a sua autoridade nunca vista antes na terra. Claro que já existe, em certo ponto, uma manifestação da autoridade de Cristo na terra através da igreja. É óbvio, nós somos os embaixadores de Cristo, ok? Porém, isso não é pleno. Essa autoridade não é plena. Existe certa autoridade, nós exercemos autoridade. Jesus mesmo disse que nós teríamos autoridade para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões, ok? Mas isso em partes. Jesus não está exercendo essa autoridade completamente. No milênio, o Senhor Jesus exercerá essa autoridade com plenitude. Ok? Tranquilo? Então vai acontecer um processo de 1000 anos, onde Jesus vai estabelecer o justo juízo sobre a terra. Durante 1000 anos, Jesus vai estabelecer o seu justo juízo sobre a terra.
Outro ponto. Ele vai reinar de Jerusalém. Ok? Cumprindo a promessa a Abraão e a Davi. Por isso que Mateus capítulo 1 diz assim: esta é a genealogia de Jesus, filho de Abraão e filho de Davi. Ok? Jesus vai cumprir em si a promessa que o Deus Pai liberou sobre Abraão e sobre Davi, que existiria um rei que governaria sobre toda a terra. Ok? Beleza? O problema é que a gente pensa quando Deus libera a profecia sobre Abraão, sobre um filho, e sobre que a sua semente, e na sua semente todas as nações da terra seriam benditas, a gente pensa que é Isaac. E eu te digo, não é Isaac. O filho prometido a Abraão é Jesus. A semente que Deus faria com que prosperasse é Jesus. Na tua semente serão benditas todas as nações da terra, a pessoa de Jesus. O filho prometido a Davi não era Salomão. O filho prometido que depois de que a semente de Davi, depois que Davi morresse, iria substituir e o seu reinado nunca mais teria fim, não era Salomão. Por quê? Por que, Pablito? Porque o reino de Salomão não existe mais. Ok? Deus também promete que quando esse filho de Davi construísse um templo, esse templo jamais seria destruído. Me diga uma coisa, existe algum templo em Jerusalém? Não. Esse templo está destruído, está em ruínas. Então aquela promessa não era sobre Salomão. Aquela promessa é sobre Jesus, que no milênio construirá um templo em Jerusalém. E de lá sairá toda a lei para a terra. Ok? Você está me entendendo? Se você está me entendendo, coloque aí. Tô te entendendo, Pablito. O problema é, nós temos facilidade em reconhecer, em ver Jesus como o rei do reino dos céus. Mas temos uma dificuldade de entender que ele reinará na terra. Já parou para pensar nisso? Mas a autoridade foi dada a ele. Ele mesmo disse: eu tenho autoridade sobre céus e terra. Só que sobre a terra ele não está exercendo ainda. Ele exercerá durante o milênio. Nós temos a facilidade de ver Jesus como o rei do reino de Deus, em geral, mas temos dificuldade de ver que esse reino na terra vai ser expandido a partir de Jerusalém. Eu quero te dizer, o reino de Deus será expandido a partir de Jerusalém por toda a terra no milênio. Ok? Bem-vindo, Otávio. Beleza? Então, o pessoal tá botando aí, tô te entendendo, Pablito. E como será essa liderança de Jesus? Igual à primeira vinda. Ou seja, liderança na primeira vinda, a liderança de Jesus na primeira vinda foi perfeita. E continuará sendo perfeita no milênio. Existe uma diferença entre a liderança que ele irá exercer e a autoridade que ele irá exercer. Não vai estabelecer seu reino como mágica. A gente pensa assim, quando o reino chegar, Jesus vai vir para a terra e vai estalar os dedos e tudo vai ficar bem. Não. Jesus vai reinar sobre a terra como homem. Ok? Por quê? Porque Jesus vai cumprir a promessa. Jesus vai cumprir a promessa não, mas Jesus vai cumprir o desejo de Deus em Adão.
Por quê? Por isso que ele é chamado o segundo Adão. Ele vai cumprir a promessa em Adão, que era governar sobre todo o jardim. Entenda, durante o milênio, a terra se transformará de pouco a pouco, de mar a mar, como no jardim do Éden. E Jesus, o segundo Adão, e nós, como sua esposa, a segunda Eva, reinaremos com ele sobre toda a terra. Entenda, nos 2 primeiros capítulos da Bíblia não existia pecado. Nos últimos 2 capítulos da Bíblia também não existia pecado. Nos 2 primeiros capítulos da Bíblia existia um casal sem pecado. Nos últimos 2 capítulos da Bíblia existirá um casal, Cristo e sua noiva, sem pecado. Meu Deus! Você já percebeu isso? Você já percebeu? Você já leu toda a Bíblia? Entenda, aqui o propósito eterno de Deus, que era fazer com que um homem governasse sobre toda a terra, guardando e cuidando de um jardim, se cumprirá em Cristo Jesus. Ele será o segundo Adão, o homem que governará sobre toda a terra durante o milênio. Ok? E eu e você faremos parte disso. Glória a Deus. Deixa eu ver mais uma coisinha aqui. Opa. Entenda, Jesus não vai estabelecer o seu reino como mágica. Não. Vai estabelecer um reino guiado pelo Espírito Santo. Ok? Jesus não tem a varinha do Harry Potter. Jesus não tem. Jesus não é mágico. Não. Jesus é Deus. Só que ele vai exercer a sua autoridade como homem sobre a terra. E nós seremos os seus auxiliadores, os seus ajudadores. Ok? A terra passará por um processo gradual, contínuo e crescente de 1000 anos de restauração. Se você está me ouvindo agora, escreva isso. No milênio, a terra passará por um processo gradual, contínuo e crescente de 1000 anos de restauração. Ele teve parceiros na sua primeira vinda, ok? Sim, seus discípulos. E terá parceiros na segunda vinda, ok? Eu e você. Nós, com corpos glorificados, revestidos com o poder do Espírito Santo, ok? Estaremos governando com Ele sobre toda a terra. Amém? Glória a Deus. Então, hoje foi a primeira parte do Reino Milenário de Cristo. Amanhã falaremos sobre os objetivos do Reino Milenar. Amém? E na quinta-feira falaremos sobre 4 aspectos do Reino Milenar. Se você quiser, nos acompanhe. Esse vídeo estará indo agora para o YouTube, ok? Se você tiver alguma dúvida, me pergunte. Será bem legal. Beleza? Deus te abençoe. Tamo junto.